Olá amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço no YouTube, o canal luisfelipe.com. E o tema da nossa conversa de hoje é o Enem, exatamente. Estamos aí com o Enem para acontecer, para rolar, e a nossa intenção é dar algumas dicas para que você consiga estruturar, montar, fazer a sua redação de uma maneira elegante e que ao mesmo tempo traduza as suas ideias, os seus princípios, a sua visão do mundo e passe uma certa qualidade naquilo que você escreve. Não apenas basta você ter boas ideias, você precisa saber organizá-las de uma maneira que quem for ler, quem for corrigir a sua prova, perceba que você é um rapaz, que você é uma moça, é um candidato, é uma candidata que tem condições não só da aprovação, mas principalmente alguém que tem conteúdo, ok? Então fica ligado que eu vou mandar aí a visão, vamos dar uma orientação geral aí para você, ok? Bom, quando nós falamos em redação, isso para qualquer redação, e particularmente para a redação no Enem, é fundamental que você que nos acompanha aqui nessa conversa entenda o seguinte: uma redação é uma exposição de várias ideias, de vários princípios, de vários conceitos que se traduzem, que se organizam na forma de argumento. Então, não adianta a pessoa escrever numa redação eu gosto, eu não gosto, eu curto ou eu acho. Perceba que são expressões que empobrecem muito a argumentação. Então, de repente, o candidato, você, pode ter até ideias muito interessantes, mas quando você coloca como roupas nessas ideias expressões como eu acho, veja, empobrece muito o entendimento de quem lê. Então, procure utilizar expressões tais como, ao invés do eu acho, eu penso, eu entendo, eu suponho, eu creio, eu deduzo, eu proponho, porque são expressões que até querem dizer a mesma coisa, ou seja, expressar o seu ponto de vista, mas de uma maneira elegante, de uma maneira acadêmica. Perceba que o Enem é uma porta de acesso, né, entre o seu ensino médio, a fase que você já concluiu, e uma nova etapa, um novo ciclo, que é o ensino superior. Então, a instituição que faz a avaliação da sua redação precisa perceber que você, embora jovem ou você mais maduro, você tem condições de ingressar em um nível que nós chamamos o quê? Superior, um nível que está acima, né, das condições medianas da população. Então, não significa que você vai ser superior aos outros, mas que você tem condições de ser superior intelectualmente à fase anterior da qual você é originário, ou seja, você está mais amadurecido, você está mais preparado, preparada para argumentar um conjunto de ideias. E quais ideias nós podemos desenvolver no Enem? Né? Quais são os assuntos, né? De onde vêm essas ideias? E a resposta é muito simples. Essas ideias vêm da realidade ou da conjuntura que nós vivemos. Seja a realidade nacional, né? Eu ficaria particularmente atento com questões vinculadas à política nacional, à questão dos imigrantes, né? A questão, debates sobre temáticas como gênero, e também em questões internacionais, né? Também a questão polêmica dos migrantes, a dualidade entre Estados Unidos e Coreia do Norte é um tema também muito interessante, a tendência de alguns países se pautarem por escolhas mais conservadoras do ponto de vista político, né? Ou posições mais à direita de temas polêmicos. Tudo isso, né, e aí fica a dica de você ler um pouquinho mais os jornais, ficar mais atentos às notícias mais recentes para poder se inteirar desses assuntos, ok? Vamos agora, então, tratar mais metodologicamente da sua redação, tá? Uma redação é uma conversa
que eu estabeleço com o meu parceiro, com o meu interlocutor, no caso, com quem vai corrigir a minha prova, só que não de uma maneira oral, não de uma forma oralizada, verbalizada, mas é uma conversa. Há um diálogo, existe uma troca de ideias. E essa conversa é na forma escrita, ou seja, na forma dissertativa. Quando nós pedimos para alguém dissertar sobre o assunto, significa que nós queremos que você escreva a respeito de um determinado assunto. Você pode ser a favor, você pode ser contrário àquele tema, mas o que a gente quer saber, né, como corretores, como professores, como preparadores para quem vai fazer um concurso, né, como esse, um processo seletivo como esse, saber se a sua redação apresenta duas características. E quais são elas? Toda redação, e no Enem em especial, tem que ter duas características muito legais. Fica ligado. Primeira condição é que a sua redação tenha coesão. Segunda característica é que a sua redação tenha coerência. E aí você pode até perguntar, pô Felipe, qual que é a diferença, né, de um e de outro? É muito simples, muito simples. Uma redação tem coesão quando ela é inteira. Coesão é a condição de algo que é coeso, ou seja, tem um começo, um meio e um fim. A sua redação precisa ter um começo, que é a introdução. Então imagine a extensão da redação, dedique aí mais ou menos 10-20% de todo o texto que você vai produzir. Vamos fazer o seguinte, quer um conselho de amigo? Quer? 10%. 10% da redação, né, do que você vai escrever, é uma análise, é uma introdução, é um início de conversa das ideias que você vai apresentar. Na introdução, procure situar o problema, procure explicar a origem daquele tema, procure apresentar aquele assunto para alguém que não sabe nada sobre ele, né? Você vai introduzir. É um início de conversa. 10% do espaço total da sua redação. E aí fica a dica. Faça antes o rascunho e administre o tempo. Tá ligado? Segunda parte é o desenvolvimento. É lá nessa parte do desenvolvimento que deve ocupar mais ou menos 70% do total da sua redação para o Enem, né, que você vai apresentar os aspectos positivos e negativos do tema, os prós e os contras. Então, fique ligado, uma redação bem feita, mesmo que você tenha um posicionamento muito claro sobre o assunto, né, academicamente é interessante você pegar esse viés, né, entrar nessa vibe de analisar os prós e os contras daquele assunto, as vantagens e as desvantagens daquele posicionamento, né? É próprio de uma pessoa madura do ponto de vista intelectual. E aí, é claro, você precisa de um espaço mais longo, né? Uma argumentação mais demorada. E aí, 70% da sua redação está no desenvolvimento. E para fechar, né, a condição de coesão, falta o quê? Nós tivemos a introdução, nós tivemos o desenvolvimento e agora o filé mignon, né? É a conclusão. A sua conclusão deve ter mais ou menos 20% do seu texto, né? Na conclusão, você pode utilizar até algumas dicas, né? Algumas locuções adverbiais. Por exemplo, para concluir, podemos afirmar, ou conclusivamente, chegamos a uma opinião, ou desta forma, portanto, a partir do que argumentamos anteriormente, porque quando você utiliza essas locuções, né, essas formas de chamamento, de conversa, você está dizendo para o corretor, para a corretora da sua prova, você está dizendo para a instituição que corrige a sua prova, a sua avaliação. Bom, a partir de agora eu vou fechar os argumentos que eu apresentei anteriormente. Uma conclusão bem feita, 20% do total da sua redação, mostra que você teve começo,
meio e fim. A sua redação está coesa. Isso pesa muito, pode acreditar. A segunda característica que eu falei é que a sua redação tenha coerência, ou seja, faz sentido. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Você já se viu em conversas com pessoas, com colegas lá do ensino médio, ou da sua família, ou do seu relacionamento, que não fala coisa alguma, não coisa nenhuma? Né? A conversa está num esquema, está numa vibe, está num tipo de encaminhamento, e de repente a pessoa desvia do assunto, fala de outras coisas, totalmente perdida. Isso ocorre não só em conversas informais, mas às vezes numa redação. Às vezes a redação, e eu já corrigi muitas, tem introdução, desenvolvimento e conclusão, mas ela tem coesão, mas ela não tem coerência, ela não faz sentido, ou seja, a pessoa escreve sobre vários assuntos. É muito comum, pelo nervosismo, a pessoa fugir do assunto, dar outros exemplos que não tem nada a ver, né? E para que a sua redação tenha essa coerência, além da coesão, minha dica, né? Faça um rascunho. Né? Duas coisas que você tem que tomar cuidado: administrar o seu tempo, né, para a realização da prova, das questões, da redação, e dentro dessa administração do tempo, procure fazer aí um rascunho para depois passar a limpo. Você vai ter uma redação de melhor qualidade, ok? Eu sei que foram muitas dicas em poucos minutos. Minha sugestão é: assista e reassista esse vídeo pensando nos temas que provavelmente possam cair na redação do Enem. Né? Faça um roteiro de alguns temas e procure já se posicionar a respeito. Entre na internet, procure entender melhor os assuntos que estão sendo explanados. Meu desejo é que esse vídeo te ajude, e se você gostou, me ajude. Né? Dê um ok. Se quiser assinar o meu canal, eu sempre darei dicas sobre vários assuntos para você se dar bem. Ok? Um abração, como eu costumo dizer, fique na luz. Boa sorte!